A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está aqui nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre 7 festas proféticas, né? E os irmãos sabiam que dentro dessas festas proféticas, né, que nós vamos falar, os irmãos sabiam que Deus revela o tempo da morte de Cristo até o estabelecimento do reino milenar na terra. Então, irmãos, eu quero de cara aqui adiantar para os irmãos, né, o resumo, né, antes de nós começar a fazer a leitura sobre cada uma das festas, né, e quero pedir também para os irmãos, né, se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com mais pessoas, né. Então eu pretendo fazer esse vídeo para que ele não fique demorado, né. Muitos vídeos aí anteriores ficaram demorados, irmãos, mas é muito assunto, né? Ainda muitas coisas, às vezes fica sem nós falar, né? Mas vamos aqui ao vídeo, né? Então, 7 festas proféticas, irmãos. Então vamos primeiro falar de cada uma, e cada uma eu vou mostrar para os irmãos, né? Aqui no resumo, e lá, irmãos, lá na leitura, o significado, ó. A primeira festa, Páscoa. Segunda, pães asmos. Terceira, primícias. Quarta festa, semana ou Pentecoste, né? Que era o nome da festa, festa das semanas, né? E no Novo Testamento é chamado de Pentecostes. Por quê? Porque, irmãos, era festa que tinha que contar 7 semanas, né? Então 7 vezes 7, 49. E ela era celebrada depois desses 49 dias, né? Então, quer dizer, no 50º dia. E Pentecoste quer dizer 50º. Porque o Novo Testamento foi escrito em grego, né? E em grego é usado a palavra Pentecoste para se referir à festa da semana. Quinta festa, trombetas. Sexta festa, expiação. Sétima festa, tabernáculos. Então, irmãos, nós citamos aqui da primeira à sétima o nome de cada festa. E agora, irmãos, eu vou citar aqui o que? O significado de cada uma delas. A primeira, que é a Páscoa, simboliza a morte de Cristo. Porque, irmãos, antes de nós ir aos textos, né, da Bíblia, nós lembra que a Páscoa ela se iniciou quando Deus estava para derramar a última praga lá no Egito. Então, você lembra que Deus, né, irmãos, pediu para cada família matar um cordeiro, né, se alimentar daquela carne e passar o sangue na porta, né? Que o anjo destruidor não passaria sobre a porta daqueles que tivessem o sangue do cordeiro, né? E assim foi, né? E a praga, irmãos, era que aqueles que não tivessem com aquele sangue do cordeiro na porta, morreria todo primogênito. Primogênito é o primeiro filho nascido numa família. Então, uma família de 3 filhos, né? O primeiro que nasceu é o primogênito. Então, o que essa festa diz, né? Diz a respeito da morte de um cordeiro, né? E de um sangue dele que foi passado na porta. Então, está falando do quê? De morte e derramamento de sangue. Quem que é o cordeiro na nova aliança? É Cristo. Então, irmãos, essa festa está falando do quê? Da morte de Jesus Cristo. Após a Páscoa, irmãos, né, na segunda festa, que é a dos pães asmos, o povo tinha que ficar 7 dias comendo pães asmos. O que era pães asmos? Era pães sem fermento. O fermento, irmãos, ele era símbolo do quê? Do pecado. Então, era pães sem fermento. Quer dizer, falando do quê? Do perdão, simboliza o quê aqui? Ó? O perdão dos pecados. Festa das primícias, irmãos. Ela simboliza o quê? Ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos ver lá, né? Que na lei, quando o povo ali iniciava a colheita, eles tinham que levar ao sacerdote um molho, se eu não me engano, um molho de trigo. E ele tinha que fazer ali um ritual no dia imediato ao sábado, né? Então era um ritual de um molho de trigo, se eu não estou enganado, né? Ou seja, dos primeiros frutos da colheita. Isso, irmãos, fala da ressurreição de Jesus. Então os irmãos lembram que esse molho de trigo é movido no dia imediato ao sábado, né?
E Jesus, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. O sábado é o último dia da semana. Então, o que acontece? O molho é movido no dia imediato ao sábado, fazendo referência ao quê? Ao dia que Jesus ressuscitou, fazendo referência à ressurreição de Jesus. Então, os irmãos, lembra que o apóstolo Paulo ensina que Jesus, ele é a primícia dos que dormem? Quer dizer, Jesus foi o primeiro homem a morrer e a ressuscitar para a vida eterna. O Senhor Jesus, ele ressuscitou Lázaro, né? Foi um milagre que ele fez. Então alguém pode falar, mas Lázaro ressuscitou antes de Jesus. Só que Lázaro, irmãos, tornou a morrer. O Senhor Jesus Cristo não. Ele ressuscitou e vive para sempre. E um dia ele ressuscitará a igreja dele, que vai viver eternamente também. Então a festa das primícias, irmãos, Cristo é a primícia dos que foram ressuscitados para a vida eterna. A festa da primícia está falando do quê? Da ressurreição de Cristo. Festa da semana, né? Ou melhor dizendo, da 7ª semana, que é o Pentecoste. Ela era o quê, irmãos? Quando iniciava a colheita, era contado o quê? 7 semanas de dias, ou seja, 49 dias. No 50º dia, o povo tinha que levar lá em Jerusalém, no templo, no dia número 50, os primeiros frutos, irmão, do início da colheita. Então, por que fala início da colheita, que é a igreja? Os irmãos lembram que o derramamento do Espírito Santo, irmãos, foi dado em que dia? No dia de Pentecostes. Era no dia que estava celebrando essa festa. E os irmãos lembram que nesse dia de Pentecostes, Deus derramou o dom de linguagem sobre os discípulos dele. Cada um foi falando línguas diferentes. E aquelas pessoas de outras nações que estavam ali, né, irmãos, vendo aquilo, falaram, não, esse povo vai estar embriagado. E Pedro tomou a palavra, né? E disse, não, esse povo não está embriagado. Isso daqui é promessa da palavra de Deus. E Pedro, irmãos, naquele dia de Pentecostes, né, que era o dia da celebração daquela festa, né, das colheitas, o que Pedro fez? Começou a expor o evangelho. E naquele dia, irmãos, o que aconteceu? Batizou 3.000 pessoas com a pregação de Pedro. Então, irmãos, foi a primeira pregação, foi o primeiro povo convertido após a morte de Cristo. Ou seja, foi os primeiros frutos da igreja. Os irmãos estão entendendo? No dia de uma festa judaica, em que se levava lá no templo, né, os primeiros frutos da colheita, Deus começou a fazer o quê? Colher os primeiros frutos da sua obra, né? Aqueles 3.000 primeiro batizados. Então aqui, irmãos, agora vamos falar, né? Essas 4 festas já se cumpriu no passado. Jesus Cristo morreu. Aqui, ó, a Páscoa. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Segunda festa, né? Pães asmos, perdão dos pecados, né? Ou seja, a primeira festa, a morte de Cristo. Segunda festa, pães asmos, perdão dos pecados, ou seja, Jesus morreu pelos nossos pecados. Terceira festa, primícias, né? Jesus, ele ressuscitou após a morte, ele morreu pelos nossos pecados, depois ele ressuscitou, e depois disso, né, claro, ele voltou para o céu. E na quarta festa, né, o início da colheita, né? Ou seja, Pedro, ele fez aquela pregação, e mediante aquela pregação, 3.000 pessoas se batizaram, quer dizer, os primeiros frutos da obra. Então isso, irmãos, já se cumpriu. Agora resta aqui 5 festas que se cumprirão, irmãos, no futuro. A primeira festa, festa das trombetas. O que elas revelam? O toque das trombetas do Apocalipse. Nós já vimos, né, lá no estudo, irmãos, que nós fizemos no canal, examinando a Bíblia, sobre as 7 trombetas de Apocalipse. Nós falamos, irmãos, que não são trombetas o instrumento. Porém, irmãos, são profecias, as trombetas simbolizam profecias que sairão da boca da igreja e que trarão acontecimentos à terra, né? Então nós nota também que lá nas 2 testemunhas, Deus fala, né, que ele daria o poder de profetizar as suas 2 testemunhas. Ou seja, as profecias que Deus estará dando às testemunhas
faz referência às trombetas, né? E as trombetas simbolizam o quê? As profecias que vai sair da boca da igreja e vai vir acontecimentos na terra. Então, aqui na sexta vem o dia da expiação. Irmão, só para complementar, a festa da trombeta era no primeiro dia do 7º mês. No 10º dia do 7º mês vinha o dia da expiação. Era onde o sumo sacerdote entrava lá no santíssimo lugar, onde estava a Arca da Aliança, e derramava um sangue sobre a Arca da Aliança, para que a nação de Israel recebesse, irmãos, o quê? A remissão dos seus pecados. O que isso profetiza? A volta de Jesus Cristo e glorificação da igreja. Nós vemos, irmãos, que na Páscoa e nos pães asmos, Jesus que fala, Jesus morreu pelos nossos pecados. A festa da Páscoa e dos pães asmos fala do quê? Da morte de Cristo para perdão de pecados, né? Mas a expiação do pecado, o que é a expiação? A remoção, remover por completo os pecados, só se dará na volta de Cristo. Os irmãos lembram que quando toca a 7ª trombeta, é vista a Arca da Aliança no santuário de Deus. A Arca da Aliança, irmãos, é onde o sumo sacerdote, né, lá no dia 10 do 7º mês, ele se vestia de uma veste diferente, né? Ele se vestia com uma veste branca, com um cinto à altura do peito, né? Era como ele tinha que se vestir no dia da expiação. Então, lá, irmãos, na festa da expiação, ele entrava lá no santíssimo lugar, derramava o sangue sobre a arca de Deus para fazer expiação pelos pecados. Na 7ª trombeta, quando Cristo volta, é vista a Arca da Aliança, querendo dizer que na volta de Cristo nós teremos a expiação dos nossos pecados, porque Jesus Cristo voltará, arrebatará a sua igreja, né, como nós sempre falamos em todos os vídeos, e dará a nós, irmãos, um corpo glorificado, que nunca mais estará sujeito a pecar, né? Então, aí, na volta de Cristo, né, nós teremos a expiação completa dos pecados. Festa dos Tabernáculos. É quando, irmãos, na festa dos Tabernáculos, era quando no fim das colheitas, né, se levava ofertas, né, e se festejava essa festa. Então, era o fim da colheita, né? Então aqui, o que simboliza a festa dos tabernáculos? Fim da colheita e reino milenar. Nós vemos, irmãos, que quando Jesus Cristo retornar a essa terra, lá na festa da semana, ou no Pentecostes, foi iniciada a colheita de Deus. Deus começou a colher os primeiros frutos, né? Começou os primeiros crentes a se converter. Só que, irmão, vai chegar o tempo que vai se completar o número dos escolhidos, né? E todos os frutos do fim da colheita serão recolhidos, né? E se estabelecerá o milênio na terra. Cristo reinará com a igreja sobre a terra durante 1000 anos, né? E depois desses 1000 anos, o inimigo, o diabo, durante os 1000 anos, o diabo vai ser preso, né? Depois ele será solto por um pouco de tempo, né? Enganará muitas nações, né? Tentará subir contra Jerusalém, né? E fogo descerá sobre ele, né? E o que vai acontecer, irmãos? Vai vir o julgamento do trono branco, né? O que é o juízo final. E por fim o diabo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, né? Isso nós vamos falar no último vídeo, irmãos, desses assuntos que eu estou tratando aqui no meu canal, que é o canal Examinando a Bíblia. Então, irmãos, nós entende aqui, né? Resumindo, as 7 festas, né? Jesus Cristo, ele morre para perdão dos nossos pecados, ele ressuscita e sobe a Deus, né? Sobe aos céus de novo. É iniciado a obra de Deus, né? Pedro prega, né? 3.000 almas se converte. É os primeiros frutos da igreja. Isso já se cumpriu. Quando chega o tempo do Apocalipse, irmãos, o que acontece? Deus vai dar profecias na boca da igreja, ou seja, vai dar 7 trombetas para a igreja tocar, profecias que trarão acontecimentos à terra. Depois desse tempo que tocar as 7 trombetas, no toque da última trombeta,
Jesus Cristo volta, né? A Arca da Aliança é vista, né? Fazendo referência à expiação do pecado. Cristo ressuscita, né? Aqueles que foram mortos, e glorifica aqueles que estiverem vivos, né? Que foram fiéis a Ele. A igreja terá a expiação dos seus pecados. E depois disso, né? Como nós vimos nos vídeos, como nós ainda vamos ver, né? Vai vir as 7 taças, né? Só que depois disso, já houve o fim da colheita, né? Jesus Cristo já arrebatou sua igreja, colheu todo o fruto da colheita dele e é estabelecido o reino milenar na terra. Agora, irmãos, nós vamos fazer a leitura de cada uma dessas festas. Aqui, irmãos, vamos começar a leitura em Levíticos 23, verso 4 em diante. Os irmãos perdoa que acho que eu estou falando muito correndo, né? Para o vídeo não ficar muito extenso. Então vamos dar continuidade aqui, irmãos. Ó. Nós lemos o resumo, agora nós vamos ler aqui o que? As festas. Ó. São essas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que vocês proclamarão no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 meses do crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então aqui está falando sobre a celebração da Páscoa, que é comemorada ao primeiro mês, aos 14 dias, quer dizer, no dia 14 do primeiro mês era celebrada a Páscoa, e aos 15 dias desse mês, quer dizer, no dia 15, né, quer dizer, um dia posterior à Páscoa, né, e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães sem fermento. Ou seja, irmãos, pães sem fermento e pães asmo é a mesma coisa. Quando fala pães asmo, é pães sem fermento, né? Aqui nessa tradução tá pães sem fermento. Aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos. Então, o que eu disse, irmãos, ali no resumo, que o fermento, ele simbolicamente, ele simboliza, né? Ele faz referência ao pecado. Então, irmãos, nota que a Páscoa, onde tinha que ser morto um cordeiro, né? É no dia 14. E no dia imediato, no dia 15, tem que se celebrar o quê? Por 7 dias, a festa dos pães asmos, ou seja, pães sem fermento. Então, o que acontece? O povo, durante 7 dias, comeria pães asmos, ou seja, pães sem fermento. Então, o que acontece? Os irmãos notam que nem eu falei, o pão asmo, ele simboliza a ausência do fermento, ou seja, a ausência do pecado. Então, a Páscoa fala da morte de Cristo. Os pães asmos falam do quê? Do perdão dos pecados. Então, nós vemos, irmão, que um dia após a Páscoa é celebrado o quê? Os pães asmos. Então, o que nós entendemos aqui dentro da profecia? Que após a morte de Cristo, vem o perdão dos nossos pecados. Os irmãos estão entendendo? Agora vamos descer aqui, irmãos. Eu estou falando resumido. Em casa, os irmãos podem ler os versos completos aí. Eu estou fazendo isso, irmãos, para não estender muito o vídeo. As primícias. O Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel, diga-lhes, quando entrarem na terra que lhes dou e fizerem a colheita, quer dizer, no início da colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita, quer dizer, um molinho, né, um feixe, né, das primícias, quer dizer, dos primeiros frutos da colheita ao sacerdote. Então, o que Deus está falando? Que no início da colheita, eles trouxessem um feixe, né, dos primeiros frutos da colheita, trouxessem ao sacerdote. Este quem? O sacerdote. Este moverá diante do Senhor para que vocês sejam aceitos, né? Então, para que o povo fosse aceito, era necessário o quê? Esse fecho ser movido, né? Ser feito ali um ritual. Verso 12. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente ao sábado. Nós sabemos que o sábado é o último dia da semana. Então, o sacerdote ele tinha que fazer esse ritual com esse feixe das primícias quando? Um dia após o sábado, quer dizer, no primeiro dia da semana.
Então, irmãos, nós vemos que Jesus ele ressuscitou quando? No primeiro dia da semana. Então, o que está falando aqui? Para o povo ser aceito, né, na terra, no primeiro dia, nos primeiros frutos da colheita, eles tinham que pegar um feixe, levar um sacerdote, e ele ia mover esse feixe no dia após o sábado, ou seja, no primeiro dia da semana. E assim sendo, irmãos, o povo seria aceito perante Deus. O que isso revela, irmãos? A ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana para que Deus aceitasse nós. E Deus aceitou também o sacrifício de Cristo. Então, irmãos, nós vimos até aqui o que? Jesus Cristo, ele morre na Páscoa para perdão dos nossos pecados nos pães asmos, e Jesus Cristo, ele ressuscita nas primícias, né? Ressuscita, né? E volta para Deus também. Agora nós vamos falar do Pentecoste, né? Ou da festa das 7 semanas. 7 não, irmãos, perdão. 7 semanas. Ó, verso 15. Contem 7 semanas a partir do dia após o sábado, a partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida. Deverão ser semanas inteiras. Então aqui, para iniciar essa festa da semana ou do Pentecoste, o que está falando? Para se contar 7 semanas. São semanas de dia, né? Não tem nada a ver com a profecia ali de Daniel, aqui é outra coisa. Então aqui está falando para se contar 7 semanas, ou seja, se contarão 49 dias, né? E no dia número 50, eles levariam, né, os primeiros frutos até o sumo sacerdote. Olha, no verso 16, até o dia em que vem depois do 7º sábado. Ó, contem 50 dias. E então apresente a nova oferta de cereais ao Senhor. Então, irmãos, essa oferta aqui, né, essa festa da semana, tinha que se contar 7 semanas, né, de colheita. Começou a colheita, vai contar 7 semanas, 49 dias. Nesse espaço de tempo, vai se colher os primeiros frutos do princípio da colheita. E no dia número 50 vai ser levado onde? Lá no templo de Jerusalém e será entregue ao sacerdote. Então, irmãos, aqui, como nós vimos, né, o que isso está simbolizando? Lá no dia de Pentecostes, Pedro, né, depois do derramamento do Espírito Santo, pregou para aquele povo, né, a palavra de Deus. E naquele dia se converteu o quê? 3.000 almas ao Senhor. Quer dizer, do mesmo jeito que tinha uma celebração judaica dos primeiros frutos da terra, na obra de Deus, ali também, irmãos, estava tendo os primeiros frutos da obra de Deus, que foi aqueles 3.000 homens que se converteram a Cristo, né, mediante a pregação do apóstolo Pedro. Então aqui, irmãos, nessas 4 festas nós vemos a morte de Cristo pelo perdão dos pecados, a ressurreição dele e os primeiros frutos da obra de Deus. Agora, irmãos, nós vamos ver sobre a trombeta, expiação e tabernáculos. Aqui, irmãos, no verso 24. Fale aos filhos de Israel, dizendo, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão descanso solene, memorial, com toques de trombetas, santa convocação. Nesse dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. Então aqui, irmãos, o que está falando, né? Que no primeiro dia, né, no primeiro dia do 7º mês, o povo não ia trabalhar, o povo ia descansar, e durante esse dia, irmãos, teriam toques de trombetas. Então, irmãos, irmão nota, que os irmãos vai ver aqui abaixo, que o dia da expiação era o quê? Ele era celebrado no dia 10, quer dizer, 9 dias após o dia do toque das trombetas, né? Então, irmãos, como nós falamos, o dia das trombetas está falando sobre o quê? Está profetizando sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Então, os irmãos, vai guardando tudo aí na mente. O dia das trombetas servia
Para quê também? Para o povo ir lembrando que dali 9, 10 dias haveria o quê? A festa da expiação, ou seja, as trombetas, irmãos, estavam preparando o povo para o dia da expiação, que era no dia 10. Da mesma forma, irmãos, que o toque das trombetas do Apocalipse vai estar preparando a igreja para quê? Para a expiação de todos os pecados, para a removeção de todos os pecados da igreja, no dia, né, da vinda de Cristo. Não que é para a igreja ficar pecando, não é isso. Quer dizer, quando Cristo voltar, a igreja receberá a expiação dos pecados e nunca mais estará sujeita a pecados. Então, os irmãos, imagino que está entendendo até aqui, né? Eu peço perdão que eu acho que eu estou falando muito rápido, né? Mas é porque eu não quero que o vídeo fique muito extenso. E aqui, irmãos, nós vamos falar do dia da expiação. O Senhor disse mais a Moisés, mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Faça-se uma santa convocação e humilhem-se e traga a oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia vocês não farão nenhum trabalho, porque é o dia da expiação. Quer dizer, o dia da expiação é o dia que é declarado, irmãos, o perdão do pecado da nação de Israel. Porque é o dia da expiação para fazer expiação por vocês diante do Senhor, o seu Deus. Aqui, irmãos, é resumido essas festas, né, nesses versos. Mas o dia da expiação, conforme eu já falei, né, o sumo sacerdote entrava lá no Santíssimo Lugar e derramava o sangue de um animal sobre a arca da aliança. Para quê? Para que toda a nação de Israel recebesse a expiação dos seus pecados. Quer dizer, todos os pecados do povo eram declarados perdoados, irmãos, né? No dia da expiação. Então aqui, irmãos, nós estamos vendo que no dia da expiação, o dia da volta de Cristo, quando ele glorificar a sua igreja, e a igreja nunca mais estará sujeita a erros. Agora, irmãos, vamos aqui, né, no verso 23. Na festa dos tabernáculos, né? O Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste 7º mês, será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Então aqui está falando o quê? Que a festa dos tabernáculos seria quando? No dia 15. Aqui, irmãos, para não ficar muito extenso, em casa, os irmãos podem ler na casa dos irmãos, né? Tudo. Mas aqui eu vou pular aqui para o verso 39, né? Para não ficar muito grande o vídeo. Nós vimos o que, irmãos? Que a festa dos tabernáculos é celebrada no dia 15 do 7º mês. Então, lembra, né? Dia 1º do 7º mês, festa das trombetas. No dia 10, dia da expiação. Agora aqui no dia 15, verso 39. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, ou seja, recolhido o produto da terra, é o fim das colheitas. Então, a festa dos tabernáculos, irmão, faz referência ao quê? Ao fim das colheitas. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No 1º dia e também no 8º haverá descanso solene. Então aqui, irmãos, nós estamos entendendo que no dia 15, né, do mês 7º, quando o povo tiver terminado, né, de recolher os produtos da terra, eles tinham que contar esses dias, né, e celebrar como festa dos tabernáculos. Aqui, no verso 40. No 1º dia, peguem para vocês fruto das melhores árvores. Então, o que acontece? É o fim das colheitas. Então, está pedindo para o povo pegar o quê? Na festa... Perdão, festa das colheitas não. É o fim da colheita, né? E no fim da colheita, está pedindo para quê? Para pegar os primeiros frutos das árvores. No 1º dia... Peguem para vocês frutos das melhores árvores. Aqui, irmão, está uma palavra-chave. E ramos de palmeiras.
Então lembra aqui, irmãos, o que está acontecendo aqui? Que está pedindo para pegar frutos das árvores e ramos de palmeiras. Lá no Apocalipse, irmão, vai ter uma revelação muito grande a respeito disso. Nós vamos ver depois, né? Ramos de árvores frondosas, de salgueiros, e durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus. Então, irmãos, resumindo, a festa dos tabernáculos, ela fala a respeito do milênio, do reino milenar, que Cristo e a igreja estará reinando sobre a terra. E eu vou mostrar isso para os irmãos. Então, por quê? Porque é no fim da colheita. Então, irmãos, vê aqui que no dia 15, né, eles tinham que pegar frutos das árvores, né, e foi dado ordem para eles pegar ramos de palmeiras, né? Então, irmãos, aqui a festa dos tabernáculos é o fim da colheita, né? Então, é quando tiver se cumprido o número dos escolhidos e Jesus Cristo tiver levado a sua igreja, né? Ele terá recolhido todos os seus frutos, né? E todos nós entraremos na festa dos tabernáculos, ou seja, nós entraremos no milênio. E aqui, irmãos, como falei para os irmãos, guardar na mente que no dia na festa dos tabernáculos, eles tinham que pegar ramos de palmeira. Agora nós vamos voltar vamos em Apocalipse, irmão. Aqui, irmão, Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Não vamos fazer a leitura inteira, não. Só os versos mais essenciais, né? Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono de Deus e do Cordeiro, vestido de vestes brancas, ó. Aqui a revelação, irmãos, com ramos de palmeiras na mão. Lá na festa dos tabernáculos, irmão, lá na festa dos tabernáculos, o que deu ordem? O que Deus deu ordem para o povo pegar? Ramos de palmeira. E aqui, irmãos, nós vemos que essa grande multidão, que é o povo salvo, né? O Senhor Jesus terá arrebatado. É a sua igreja, né? Vamos resumir. Esse povo, irmão, está com ramos de palmeira na mão. O que quer dizer? O que isso está falando? Que a igreja estará entrando, irmãos, na festa dos tabernáculos. Ou seja, o que a festa dos tabernáculos representa? O milênio. Então nós nota aqui o que, irmãos? A igreja, irmãos, olha só que revelação bonita. Está com ramos de palmeira nas mãos, fazendo nós lembrar, irmãos, que na festa dos tabernáculos, que simboliza o milênio, o povo tinha que pegar ramo de palmeira. Então, irmãos, os irmãos notam que para a gente entender o Apocalipse, nós precisamos entender muita coisa do Antigo Testamento. Então, os irmãos notam que é muito importante a leitura da Bíblia. Nós temos que estar lendo continuamente, irmãos, para nós entender as revelações do Apocalipse. Vamos dizer, funciona da seguinte maneira. É como se fosse um quebra-cabeça de várias peças, né? E Deus esparramou essas peças em diversos livros da Bíblia. Então nós temos que juntá-las todas, irmãos, e colocar uma em cada lugar, até formar a imagem perfeita do quê? Do quebra-cabeça, né? Quando nós temos um quebra-cabeça com várias peças, nós precisamos, irmãos, unir as partes que correspondem uma à outra. Para quê? Para nós ter uma formação completa daquele quebra-cabeça. E assim, irmãos, para nós poder entender o Apocalipse. Nós precisamos entender dos assuntos da lei, dos assuntos dos profetas, né? Daquilo que está escrito ao longo da Bíblia. Nós juntando tudo, irmãos, nós vamos entender as profecias do Apocalipse. Aqui, irmão, mais abaixo, né? Lá em cima nós viu no verso anterior que aquela multidão, né, com ramos de palmeira na mão, de todas as nações, né, tribos, né, com palmas na mão, simbolizando o quê? Pronta para entrar no milênio. Então aqui, irmãos, ó, no verso 13, ó, um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, quem são estes, né? Aquela multidão, né, vestida de branco e com palmas na mão. Quem são estes? E de onde vieram esses que estão vestidos de branco?
Respondi: o senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação. Então, irmãos, aqui que está revelando que esse povo veio da grande tribulação. E os ramos de palmeira na mão está falando o quê? Que vão entrar no reino milenar, que é simbolizado na festa dos tabernáculos. Ó, estes são os que vêm de grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Ó. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. Ó. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo, ou seja, a sua morada, né? Tabernáculo faz referência à morada. Então, o que simboliza ali, irmãos? A festa dos tabernáculos. O reino milenar de Cristo com a igreja e Deus habitando junto com o povo, né? Porque Deus estará estendendo o seu tabernáculo, quer dizer, tabernáculo faz referência à habitação, né? Então, os irmãos, acredito que até entendeu, né? Eu não ia terminar de ler, porque o assunto já é mais ou menos isso, né? Mas vamos terminar de ler essas promessas de Deus no verso 16, ó. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol, nem qualquer calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, irmãos, agora nós vamos voltar no resumo. Então, irmãos, né? Vamos aqui falar mais uma vez do resumo, né? Peço perdão que o vídeo, mesmo querendo falar rápido, né? Para não demorar muito, ó, já vai para quase 40 minutos. Então, nós vemos, irmão, primeira festa, Páscoa. Segunda, pães asmo. Terceira, primícias. Quarta, festa da semana. Quinta festa, trombeta. Sexta festa, expiação. E sétima festa, tabernáculo. Então, irmão, vamos aqui, né? Falar do significado, né? Morte de Cristo, perdão dos pecados, ressurreição de Cristo, início da colheita, toque das trombetas, volta de Jesus Cristo, igreja glorificada, e tabernáculo, né? Fim da colheita e reino milenar. Então, irmãos, nisso daqui nós cria uma história, né? Aliás, uma história profética, né? Que se dá da morte de Cristo até o reino milenar. Então, vamos resumir, né? Esses 7 pontos. Jesus Cristo morre pelo perdão dos nossos pecados, ressuscita no terceiro dia e volta para o Pai. A obra de Deus se dá início na terra. 3.000 almas, né, se converte com a pregação de Pedro, dando assim o início à colheita de Deus. No final dos tempos, quando o anticristo aparecer na revelação dos últimos 7 anos do Apocalipse, a igreja profetizará. As profecias da igreja é simbolizado no toque de 7 trombetas. Na 7ª trombeta se dá a volta de Cristo, né? Na volta de Cristo, ali na 7ª trombeta, é vista a arca da aliança, que fala sobre a expiação dos nossos pecados, né? Que é a sexta festa, né? Jesus Cristo ele volta, arrebata a sua igreja, né? E a igreja tem os pecados expiados para sempre. Isso querendo dar a entender o quê? Que nunca mais, né? Eles terão um corpo glorificado e nunca mais estará sujeito a errar e pecar. Não que a igreja viva em pecado, mas que a igreja tem que se santificar e pecar o menos possível, ou seja, errar o menos possível, que no último dia Jesus Cristo dará um corpo glorificado. Assim sendo, irmãos, tem o fim da colheita. Deus levou para si seus últimos frutos e se reinicia o reino milenar sobre a terra. Então, irmãos, é isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu acredito que os irmãos entenderam o que essas 7 festas profetizaram, né? E eu vou pedir para os irmãos, né? Primeiramente, perdão, né? Que o vídeo ficou um pouco extenso ainda, né? Perdão também, irmãos, que talvez eu não me expressei bem em alguns pontos do vídeo, né? Porque eu falei meio correndo, né? Então, a gente, para explicar bem, tem que falar devagar, né? Mas como eu falei meio correndo, eu falei com a intenção do vídeo não ficar muito grande. Então, eu peço perdão nessa parte.
termino o vídeo aqui pedindo para os irmãos se inscrever no canal, compartilhar com mais pessoas, né? E dê o seu like também. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.